nós temos hoje, nesse bloco de políticas agrícolas para o campo, o professor José de Oliveira Costa, agrônomo e economista, professor da UFPB aposentado, e José de Souza Ramalho, que é agrônomo e é um técnico credenciado do Banco do Nordeste para projetos junto aos produtores rurais. Nesta tarde de hoje, então, a gente vai fazer um diálogo acerca das políticas públicas para o desenvolvimento do campo. E para começar, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde, professora Márcia Lília. E a primeira pergunta é, para vocês, o que são essas políticas públicas agrícolas? Olha, é o seguinte, eu devo dizer logo de antemão que as minhas informações realmente assimiladas durante o tempo, né, que eu realmente tive uma presença sempre corriqueira com esses problemas agrícolas, desde a minha formação como agrônomo, e eu acho que o que nós estamos atravessando hoje, do ponto de vista de política agrícola, nós estamos, no meu ver, porque aí vai também as coisas que eu não estou acompanhando com rigor como acompanhava. Mas eu sou realmente, sou muito convencido disso, que há muito que se fazer para se retomar aquilo que foram as políticas públicas agrícolas no tempo em que eu realmente fazia atuação. Não é porque os outros não tivessem essa mesma habilidade, né, que eu tive, né? Porque eu, como trabalhei desde extensionista agrícola, no campo, né, logo depois que me formei, e assumi cargos, né, de secretário de Agricultura por 2 vezes aqui na Paraíba, e também presidente da Emater, de outras, EMEPA, etc. Então, o que eu acho é que, se eu comparar o que se está hoje no Brasil, em termos de política pública, de um modo geral, e agrícola principalmente, eu acho que se tem que fazer agora é muita coisa, porque o que se tinha sistematicamente montado para se realizar o problema de como nível de organização pública, os órgãos tomavam conta disso, se articulavam para, digamos o seguinte, ter uma realidade única para que todos integrassem essa luta e fazer o que devia. Mas eu sou convencido de que o que nós fizemos, por exemplo, 15 anos atrás, etc., era um tipo de organização da extensão rural, da EMEPA, de pesquisa agropecuária, etc., e todos os outros órgãos que articulavam uma política pública na área de agricultura. Sempre eu penso que há uma defasagem muito grande entre o que se fez antes, naquele tempo, e agora. Mas a impressão do que eu leio, do que eu acompanho em televisão, etc., de informações, eu acho que há uma defasagem muito grande em favor das áreas em que nós, há 20 anos, há 15 anos, já mesmo fazíamos, né, em termos de organização para atentar aos problemas da agricultura. Muito obrigado. Para você, Ramalho, nas suas ações, nos seus trabalhos, mediante essa experiência que você vem desenvolvendo até hoje, o que são essas políticas agrícolas? Boa tarde, né? Boa tarde. Como a gente já teve aí um início aí com o Dr. Zé Costa, antigamente, quando a gente entrou na faculdade, a gente já entrava já com uma política pública formada. Tipo, o Sr. Zé Costa lembra bem que na época que ele saiu da sua graduação, a própria universidade e o governo já destinava os profissionais para um determinado segmento, ou ia diretamente para uma grande usina, ou ia para um grande estabelecimento comercial, ou também ia para uma instituição de ensino e pesquisa e extensão rural como a Emater, agora hoje em Paé, né? Enfim, já era uma política, né, governamental que já ajudava o estudante a escolher a sua linha de extensão, de pesquisa, de atuação, enfim. Além do que o próprio Banco do Nordeste, na época, ela destinava um crédito para os profissionais das ciências agrárias
para as pessoas que não tivessem aptidão para ir a uma dessa instituição, ele adquirir um crédito para adquirir um imóvel rural, daí ele fazer a sua própria produção agrícola ou pecuária. Então, já se começava uma política lá atrás de empregatícia e também de formação de núcleos especializados para o desenvolvimento no campo, para a nossa população que mais precisava. Hoje em dia, infelizmente, as nossas, como o senhor José Costa já mencionou, a nossa instituição, assim, digamos que de extensão rural, ela está, digamos que, totalmente sucateada. Os nossos agricultores hoje, para se ter uma assistência técnica e de qualidade, é muito complicado. O nosso homem do campo, de fato, ele está à mercê dele mesmo. E sem falar que a gente não fecha o ciclo da produção, que é o mais importante. Porque a partir do momento que o José Costa já colocou aí que ele foi para o Brejo Paraibano e lá aumentou, duplicou a produtividade da cultura através de quê? De técnicas, né? Técnicas de produção, de manejo para aquela determinada cultura ou para outras, onde isso está faltando para o nosso homem do campo. A gente teve aí, em meados de 2008 para 2016, um programa chamado de ATES. Esse programa era de assistência técnica socioambiental. Hoje foi trazido e é ATER, mas tinha a parte de ATE e ATES, que era vinculado ao INCRA. Nós participamos, tivemos o privilégio de participar, onde nós assessoramos praticamente, na empresa que eu estava trabalhando, quase 3.000 famílias. A gente já viu a dificuldade. E quando nós chegamos nesse público, a gente tinha as metas para ser cumpridas. Qual era uma das metas? Quando a gente se fala em políticas, né, públicas, aí a gente tem que ver as políticas públicas sociais ambientais, as de produção, a de comercialização, a de inserção ao crédito ao mercado. Então, são todas essas políticas que é um conjunto. Nesse meio tempo que nós entramos na política, eu fiz um diagnóstico onde 90% dessas famílias estavam altamente endividadas e sem poder pagar ao banco, sem ter uma política de salvação, digamos assim, para esses agricultores. Qual seria a política de salvação? Então, naquele mesmo tempo, em 2007, foi criada, já pensando nessa situação, eu acho que se fortaleceria as comunidades rurais, através de um programa de aquisição de alimento, que é muito importante. Esse é chamado PA, que hoje o governo também já mudou o nome, eu não tenho certeza qual é o nome, se é Alimenta Brasil hoje. Esse programa, para vocês terem uma ideia, cada família que eu assessorava tinha direito a comercializar o seu produto. José Costa, naquela época, só para você ter uma ideia, era 15 centavos o quilo de macaxeira colhida a campo. 15 centavos. Isso os atravessadores quando compravam e quando pagavam, certo? Ou seja, era uma exploração total do nosso agricultor. Então, só para você ter noção, e esse programa, ele deu uma certa autonomia de valores para o nosso homem do campo, e o essencial dela. O essencial seria, além da organização da comunidade, da associação e das cooperativas que estavam falidas em decadência, né, totalmente, não tinha nem dinheiro para se pagar a Receita Federal para colocar as certidões em dias, foi uma luta. A gente chegava nas comunidades, a gente tinha 1, 2, 3 associados em dias, pagando os R$2 na época, né? Hoje é R$5, não mudou muita coisa não, mas pelo menos a consciência, a organização das associações, das cooperativas já modificou um pouco mais.
Entretanto, o governo aí, ele fixa uma tabela de preço mínimo, né? Aí, e para esse programa de aquisição de alimentos, então o governo comprava diretamente a associação ou cooperativa. Aí foi onde a gente viu assim a saída para organizar esses agricultores, eles poderem acessar novamente a créditos via Banco do Nordeste, via Banco do Brasil, tá? E aí nós conseguimos aprovar alguns projetos em algumas comunidades, em 2009. 2009, em cada assentamento eu consegui aprovar R$130 mil. Naquela época, para a família, se eu não me engano, era 4.200. 1 quilo de macaxeira comprada pela Conab era R$280 já. R$280. Já, aliás, 200 não, R$630 a tonelada. Então, ficava acima do que os atravessadores estavam pagando. Então, essa foi uma política que até hoje ela existe, né? Mas ela veio caindo, e daí a gente foi conseguindo organizar um pouco a vida das comunidades rurais. Estou falando de pequenos assentamentos, né? Dos assentamentos principalmente, e de outras comunidades, certo? Para que eles pudessem acessar outros tipos de políticas mais avançadas, tipo um investimento rural, uma aquisição de veículos, uma aquisição de tratores. E isso gradativamente, a gente foi construindo junto com os agricultores. Essa política que já existia, de fato, e ela vem, assim, melhorando ou piorando de algumas formas, por conta de algumas políticas também, porque as políticas, quando ela é bem feita, ela ajuda bastante. Mas quando a política ela não é tão bem feita, tão elaborada, ela descentraliza o negócio, às vezes sai um pouco da sua objetividade e da sua rotatividade normal, onde a gente aprovava o projeto dentro de 1 mês, 2 meses, passou para 6, isso é normal. Isso é o sistema, o que foi que aconteceu para que esse intervalo aumentar tanto, sabe? Então, a política, ela funciona, desde que a gente, esse conjunto, né? Esse conjunto de operações, elas venham a se entrelaçar. Mas tem muita coisa voltada, assim, para a parte de infraestrutura, muitas políticas públicas, bem avantajada. Só que nem todos podem acessar. Também tem esse detalhe. Nem todos. Geralmente, as políticas públicas que é voltada para fundo perdido, digamos assim, como cooperar, geralmente a gente tem que acessar via comunidades. Aí, quais são as comunidades que estão organizadas, que estão realmente aptas a receber e dar sua contrapartida? Então, é assim, é uma luta diária, né? Então, é uma constância para a gente quebrar essas barreiras aí, né? Eu não sei se eu fui, assim, um pouco objetivo, eu puxei um pouco, assim, lá do início, que a gente, quando iniciamos a parte de extensão, que até hoje mas estamos aí com a empresa de elaboração de projetos. Hoje a gente já é proprietário de um escritório de elaboração, e a gente tem uma equipe que nos ajuda, né? Mas ainda a gente vê e a gente sabe que não damos de conta, porque o mercado da agricultura é muito, muito amplo e a assistência técnica está muito carente. Não porque queremos, é por falta realmente de incentivo de cima para baixo, de pegar profissionais jovens, pesquisadores, unificar junto com agricultores experientes, e aí unificar o saber científico com o popular. Então, é mais ou menos por aí que é aí onde estamos em falha, digamos assim, no mercado, né? Quais são os órgãos de governo
que a gente tem nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, que poderiam ter esse papel de articular as políticas com o homem do campo e em prol do homem do campo, desde aquelas que precedem uma organização no campo, organização de associação, organização de cooperativa. Então, quais seriam esses órgãos que deveriam estar fazendo no campo este papel? Por exemplo, hoje a gente tem a Empasa, ainda tem a Empae, o que é que a gente tem hoje Sudema, de... O que é que a gente ainda tem hoje de de organismos das esferas federais, estaduais e municipais que poderiam estar fazendo esse papel no campo? Nós temos... As instituições, elas estão aí. Tipo, Empae, né? Hoje unificou, né? Ela existe, mas o que falta hoje na Empae não são profissionais. Existem profissionais altamente qualificados. Nós temos engenheiros de pesca, aqui mesmo em Caporã, temos 2 profissionais de excelente qualidade. Agora, o que necessita para eles darem continuidade à sua função social e técnica? Precisa de condições. Tem um escritório? Tem. Mas a parte de campo, olha, cada visita que eu faço, digamos assim, tem combustível, tem manutenção. Então, nem todo órgão, e alguns são engessados, por exemplo, como, eu não sei a universidade, que é a universidade para vocês saírem, se vocês necessitam ter, ou obrigatoriamente só sai se tiver diária. Tem alguns órgãos federais que não podem sair. Tem uma demanda monstruosa no campo para ser atendida, mas o técnico quer ir, ele não pode sair. Só se tiver uma diária para ele e o motorista. Infelizmente, existem essas questões também. Atrapalha. Então, nesse caso que você está nos dizendo é que os recursos humanos, com formação específica, com conhecimento, tem, mas não tem essa logística de financiar a ida dele para o campo. Então, ou seja, significa que eu tenho uma competência, mas ela está centralizada na capital ou centralizada numa grande cidade e ela não pode, então, ser capilarizada para os municípios que precisam, porque ela não tem logística de veículo, de transporte, de diária, de alimentação. Seria basicamente a falta disso, ou seja, está se pagando um salário adequado a um profissional qualificado, mas ele, por vezes, não tem a condição de fazer o seu trabalho no campo. Seria isso? 90%. Isso. Hoje a gente tem, vamos falar de Empae, tá? Empae e INCRA, CONAB, que são órgãos ligados, né, à agricultura, que para se sair, esse pessoal, para sair de cada instituição, ela tem que ter, primeira coisa, é sua diária. Tem que fazer um empenho de recurso, tem que fazer empenho de recurso. Quando esse recurso chegar, aí vai fazer o cronograma de visita. Ou seja, se for uma coisa emergencial, já passou. Não teve como resolver, tá? Então, as próprias escritórios locais não têm a mesma estrutura que aqui essa região nossa tem, certo? Aqui tem mais veículo, aqui tem mais condição, tem um técnico mais qualificado, certo? Tem um corpo técnico mais qualificado. Lá no sertão, a gente se depara com profissionais antigos, que precisa ser modificado de quadro, precisa ser renovado isso, para dar uma
um dinamismo melhor para o homem do campo, tá? Até porque hoje tem a parte de campo e tem a parte burocrática. Você tem que fazer a parte burocrática, não tem para onde correr. Tudo que você vai fazer, você tem sua meta burocrática que você precisa estar no escritório. Então, era para ser pensado nessas 3 questões. Primeiro, renovação tem que haver, tem sim que haver. Segunda, condição de campo, certo? Condição. E terceira, otimizar o trabalho. Por que eu digo otimizar o trabalho? A gente tem que fazer 2 dias ou 3 dias de campo e 2 de escritório. Porque a gente não pode estar só em campo e depois não sistematizar o que a gente fez em campo. Porque uma visita que eu faço, eu posso trazer inúmeras questões. Posso trazer um projeto, eu posso trazer para fazer uma emissão de um cadastro ambiental rural, certo? Eu posso coletar proposta para um projeto coletivo, certo? Enfim, mais ou menos por aí. Agora, esses seria assim, assim que eu vejo assim, que é de extrema importância, seria isso na nossa situação. Agora, isso eu estou falando do INCRA, de EMPAE, a própria CONAB, ela tem um quadro muito coeso. Eu falo isso por experiência. Eu trabalho na CONAB porque desde 2007 que eu elaboro o projeto para eles, para nossos agricultores. Então, de lá para cá, todo ano a gente aprovava mais ou menos 5 milhões na Paraíba, em projetos coletivos. 5 milhões de reais. De reais, era. Na época de 2009 para cá. Já cheguei em 2014, que foi o último ano de ATES, nós conseguimos captar recursos de 12 milhões em projetos produtivos, em projetos sociais e em projetos coletivos. E esse produto que a gente comprava, que a CONAB compra e paga ao agricultor, ele distribui para as famílias em estado de vulnerabilidade social. Então, esse que eu acho mais bonito, tá? Porque esse é o programa que realmente ele tem um começo, meio e fim. Ele coloca o homem no campo, ele faz com que o homem do campo tenha um salário por ano, certo? Um salário ali. E também organiza as associações e depois distribui o produto às famílias mais necessitadas. Muitas vezes eu já entreguei na periferia de João Pessoa, eu mesmo fiz questão de entregar, porque eu fazia a fiscalização dos produtos. Então, a gente tem que ir, o pessoal da CONAB, o pessoal do INCRA, o pessoal publicáveis, aí é interessante para a nossa empresa, e divulgar o que realmente o governo estava nos pagando, mas a gente estava dando uma resposta à sociedade, além de fazer com que o homem ficasse no campo, com políticas públicas de educação voltada para as crianças e jovens, que a gente fazia também, tinha essa questão de alimentar quem mais necessitava. Ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem. Mas essa política diminuiu drasticamente. Hoje, nós colocamos projeto na CONAB, mas não tem dinheiro. Um projeto de extrema importância. Hoje, no governo federal, não tem dinheiro. Está lá os projetos no governo. Quando tiver dinheiro, é que vai se pensar. Não tem financiamento. Não. Financiamento tem, está lá. Não. Eu falo recursos do ponto de vista do governo federal. Ele não tem que financiar
ele não faz uma dotação orçamentária para que esses programas funcionem. É isso que eu quero dizer. Não tem recurso nesse sentido. Não é Tem isso. recurso? Tem recurso, sim. Todo ano se aprova o Plano Safra. E desse Plano Safra tem recurso para Pronamp, para Pronaf, para programas de alimentação, no caso de comercialização. Então, tem dinheiro. A questão é, aonde está o dinheiro que foi orçado e que não está sendo utilizado nas bases? A pergunta é essa. Tá? Quem pode responder? Aí é o governo federal. Então, vamos ver se alguém solicita direito de resposta. Emerson, vamos dar continuidade? O que a gente quer é isso mesmo, sabe? Tentar refletir tanto o hoje quanto o ontem. Né? Porque a gente só consegue pensar no amanhã se a gente estiver embasado, certo? Se a gente tiver uma consciência do hoje e se a gente compreender o que foi feito no passado. Para que a gente, seja esse passado tenha sido benéfico ou maléfico, mas ele vai servir de referência para que a gente possa construir as próximas ações do futuro e do presente, né? Porque a gente faz isso no presente. E política pública é isso mesmo, é construída no hoje, seja em qualquer área. A gente precisa ter uma reflexão de que também está sempre, a gente tem que avançar, né? Nunca retroceder, apesar de em alguns momentos a gente ter parecido que tem retrocedido ultimamente. Então, a segunda pergunta, até para a segunda ainda, mas eu queria ouvir de vocês, no caso agora é uma pergunta um pouco específica para o senhor Zé Costa, de como que vocês construíam as políticas dentro da Secretaria de Agricultura, quando o senhor foi secretário as duas vezes. Eu queria saber, enquanto secretário e enquanto diretor dessas ações, porque vocês desenvolviam diversas políticas públicas na área da agricultura e na políticas agrícolas. Então, eu quero saber como era que essas políticas eram criadas, se elas eram criadas, por exemplo, em parceria com comunidade, as comunidades eram ouvidas para construir soluções através de políticas públicas que viessem resolver os problemas específicos dessas comunidades. Então, a ideia é ouvir um pouco sobre isso agora, senhor Zé Costa. Repare, eu acho que você está colocando uma coisa muito oportuna, eu acho, porque, para dizer a você o seguinte, que se você faz um enfoque para levantar informações e avaliar o desempenho público, na minha época, na época de vocês agora, vocês mais novos, né? Então, eu acho que pouca coisa se pode fazer agora do tempo que eu fiz junto com os demais colegas e agrônomos daquela época. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma situação assim, que o setor rural, né, primário, né, tem a cada dia uma participação menor na importância dele do ponto de vista, digamos assim, econômico, econômico e financeiro. Porque os focos desse desenvolvimento agrícola só está centrado mais no Centro-Sul e aqui, aqui que a gente tem na Paraíba, por exemplo. E nós temos hoje o Nordeste com 85% a 90% classificados como de sertão, né? De sertão e, portanto, com todas aquelas suas, digamos, aquelas as condições que não chegam a tempo para se realizar o que se quer, que se acredita. Agora, eu acho, de qualquer maneira,
que vocês estão vivendo numa situação, do ponto de vista da disponibilidade pública para aprimorar e apoiar programas dessa área rural, né, bem menor do que 10, 15 a 20 anos atrás, na época que eu fui presidente da Emater, naquele tempo e tal, porque lá a gente tinha, quando pegava, digamos assim, o quadro financeiro e econômico do Estado, a gente, naquele tempo, você via a agricultura com 50% de participação. Hoje está em menos de 10%, né? Menos de 10%. Então, houve essa situação, realmente destinou a formação e a interpretação desses problemas aqui, dessa área mais pobre, que é o semiárido, né? Mas o semiárido hoje da Paraíba é 90%, 85% a 90%, quer dizer, é a classificação que tem aí. Então, se eu achar que nós fizemos mais do ponto de vista relativo do que agora, né, é porque a realidade lá era completamente diferente dos meus anos, né, por isso que eu trabalhei. Porque a gente, quando pensava num plano para o Estado, o enfoque que a gente partia era a representação da economia agrária em relação às outras áreas, né? As outras áreas. E isso fazia com que a gente realmente recebesse um apoio bem maior para realizar aquilo que a gente queria resolver. Agora, eu devo dizer a vocês que foi muito pouco, realmente, o êxito que a gente teve naquela época, né? Foi muito pouco e incapaz de realizar o que a gente pensava e que a gente queria. Agora, eu acho que vocês que estão numa situação mais séria, digamos assim, séria, porque o contexto público está muito desmantelado, né, muito desmantelado, e a agricultura, a cada dia no Nordeste, fica menos importante, menos, com participação menor na economia, né? Então, eu creio que o que se pode dizer, o necessário para essa situação que nós estamos vivendo hoje, era preciso conversar com muita gente que está com os pés no chão, sentindo a problemática do dia a dia, né? Dessa realidade que nós estamos em transformação, que eu achava, né? Transformação. Então, essa coisa é boa para quem está responsável e acredita que se pode mudar, né? Só que o contexto político está muito diferenciado hoje, né? É preciso repensar tudo isso, mas vamos acreditar. Uhum. Eu acho que a gente tem muita coisa para acreditar. Só acreditando mesmo, aí vai conseguir desenvolver alguma coisa. E para você, Ramalho, eu queria ouvir sua opinião agora sobre como você vê que ocorria a construção dessas políticas públicas mediante esse período que você vem trabalhando nessa área e como você vê que ocorre hoje. Antigamente a gente tinha fóruns, né, em universidades, certo? A gente tinha encontros do litoral norte, do litoral sul, exatamente para a gente direcionar ou melhorar as políticas que já existiam, certo? Então, esses fóruns de debate, na realidade, ele trazia algumas soluções, exatamente essa que nós estamos falando agora, que a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de assistência técnica no campo e não no escritório. A gente precisa de políticas públicas para segurar o homem no campo,
para segurar o filho do agricultor no campo também, ou através de cursos de aperfeiçoamento, né, de qualificação técnica para determinada área, como tem eu me esqueci agora o nome do que era destinado a filhos de assentados rurais de quilombola, que poderiam ter acesso à universidade, né, para fazer cursos técnicos e profissionais, certo? Então, havia essa abertura, né, também, para os filhos de assentados. Tinha a política de cotas, né, de ações afirmativas. Era antes da política de cotas, digamos assim. Era exclusivamente para filhos de assentados de quilombola, entendeu? Que realmente se identificasse. Era a política do homem do campo, aquela que... Era Pronera. Pronera, sim, a gente tinha lá no Centro de Educação, era um professor, inclusive, ele aprovou no apagar das luzes de 2019, ele aprovou 2 milhões de reais, eu não gostaria de dizer o nome dele aqui no canal, pelo Pronera, e ele não conseguiu, porque o órgão executor dos recursos não estava preparado no sentido de poder alugar uma casa onde ele pudesse fazer de forma itinerante esses cursos. É bom a gente resgatar isso, viu? Muito interessante isso aí. Vai fundo, Ramalho, nisso. Pois é, então havia essas questões que era direcionada porque a gente, quando vai a campo, como eu disse, como a gente vai a campo, às vezes um cliente nosso, o agricultor, ele diz assim, olha, eu estou precisando que você me ajude na minha cultura de abacaxi, que ela está com um determinado problema, uma fusariose ou uma praga. Então a gente ia lá, mas a gente não ia só especificamente com esse olhar apenas. Quando a gente chegava lá, aí ele estava com uma atividade de bovinocultura, de avicultura, tá? E a gente, queira que não queira, se essa visita, ela se intensificava. Mais recomendações, mais orientações surgiam, né? E aí tinha o filho do agricultor que estava ali, tinha o interesse, não conseguia ou não conseguiu entrar via universidade, mas tinha esse programa que era interessante e a gente, através das reuniões, a gente pôde direcionar alguns filhos de assentados que hoje são referência em algumas comunidades, tá? São referências intelectuais, são referências políticas, são referências para a sociedade como um todo, né? Porque hoje em dia, além dessa política, né, que fazia com que a gente educasse e voltasse, retornasse, né, do meio acadêmico para o campo com a qualificação melhor e uma ajuda melhor para seu pai, para sua mãe, para seus avós, enfim. Hoje estamos com essa mesma disponibilidade? Não sei, tá? Existem os programas de cota, existe, mas esse era específico, tá? Mas aí tudo volta para a questão simples, orçamentária. Às vezes você tem orçamento, mas não tem como executar. Não tem uma empresa qualificada, não tem o apoio da própria instituição de ensino, porque tem, queira que não queira, é engajada com pesquisa, né? É engajada com outros programas, e às vezes quando abre esse tipo de programa, nem todas as universidades abraçam, sabe? Tá, deixa eu fazer uma colocação. Na verdade, eu não vou fazer uma defesa, mas às vezes
A universidade, ela se propõe mesmo ao ensino, pesquisa e extensão. Isso não subtrai dela o compromisso social, né, com o desenvolvimento regional, nacional, enfim, tá? Mas existe um órgão que capacita o homem no campo, que se chama Senar. Ele trabalha no Brasil inteiro, e eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa do Senar que foi do Sul, e ela trouxe assim um conteúdo de que ela comparava o Senar do Sul com o Senar daqui, e ela, claro, lá eles tinham muito mais atuação, porque é uma região maior e tem mais informação, mais tecnologia, outras culturas, enfim, mas ela entende que o Senar, mesmo que o nosso da Paraíba, ele desenvolve um papel muito importante nisso. Você tem conhecimento acerca do papel do Senar e da atuação nesse aspecto, Ramalho? Tenho, sim, e queria até fazer um adendo que eu nem falei no Senar. Eu, assim, esqueci. Na realidade, o Senar, ele tem uma atuação. Hoje está com assistência técnica aqui, mas limitada para 20 agricultores, entendeu? Mas tem a atuação do Senar. Tem alguns cursos que a própria prefeitura ela é muito atuante, tem uma parceria muito forte com o Senar. Aqui a gente, por exemplo, tem cursos de capacitação para tratorista, já teve vários cursos, de agroecologia, de outras, de produção de bolo, de doce, enfim. Quando se surge uma demanda, a gente, junto com o secretário, né, e as comunidades, a gente busca essas instituições que são qualificadas para isso. Quando eu me referi ao Pronera, que foi bem antigo, porque era uma dificuldade nossa encaminhar isso antigamente e a gente ter a concretização, não só, né, nem da questão da instituição que vai mediar ou ensinar. Não. Na realidade, era apenas que era uma dificuldade até mesmo do discreto dos próprios alunos para a gente convencer também. Existe isso também, certo? Existia uma questão de ajuda de custo, que às vezes demorava muito para chegar para o aluno. E isso ocasionava uma evasão também, justo, porque quando a gente sai de casa sem condições financeiras para a gente se sustentar, é meio complicado. Então, o programa ele tem que ser coeso, ele tem começo, meio e fim. E não nesse sentido, me dê licença, a gente viu no governo anterior o Pronatec, né? Ele fazia um pouco essa política aí de pagar tantos reais por dia, as prefeituras mandavam jovens para se capacitar em cursos de educação continuada, em cursos de módulos, em cursos FIC, que de repente isso foi tendo essa titularidade, sei lá, essa nomenclatura alterada. Hoje como é o nome do programa? É Educa Brasil? Não, como é o nome do programa? Não sei. Ajuda aí, Emerson, o Pronatec. Não sei. O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros trabalha com recursos, a Escola Técnica de Saúde trabalha com recursos. O governo federal alterou o nome, de Pronatec para outro nome. Não sei se é Educa Brasil, acabei esquecendo agora. Enfim, também fazer feito Ramalho, esqueci. Eu também não sei, não. Para mim, o Pronatec tinha que ser distinto. Não, nada. Olha, eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma constatação. Nada foi extinto. Não, tá? mas eu acho. Não, calma, não, eu só estou dizendo assim, nada foi extinto, não é uma defesa nem uma acusação. Porque é uma constatação. As coisas mudam de nome. Um tamanho muito maior, ele reduziu, mas né? Ele não, depois eu não vi mais emoção do Pronatec. Não, de forma alguma, o CAVN nunca teve tanto aluno para a Pronatec
como teve no ano de 2019 e 20, e agora em 21 já lançou edital. Para esse ano também. Foram 2 editais esse ano. Então, eu não sei se você já participou disso, mas o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros é o colégio realmente que deu origem ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias. Então, ele continua ali tendo um significado muito importante para que essa capacitação se dê naquele município e municípios vizinhos de Bananeira, certo? Então, assim, não só aqueles nossos cursinhos pré-universitários faz com que o aluno do campo possa fazer um curso superior, porque faz ali um reforço, né, para o Enem e tal, e também o CAVN faz uma capacitação. Só que a capacitação do Pronatec e desses outros cursos, elas foram ficando tão alongadas que aquilo que eu tinha como uma extensão rural, uma capacitação mais rápida, os cursos ganharam tantas horas que pareciam um lato sensu, sabe? É que são 360, horas, 4... né? Não, 180, há muito 180, tempo. né? Mas tem curso de por isso que eu 600 digo horas, que faz amigo. muito tempo que eu ouvi Aí, tá falar, entendendo? Fica aquela Aí teoria deve ser e aquela... modular, né, tal. Pronto. Então, assim, na verdade, acho que a gente poderia também trabalhar com equipes desse tipo para dialogar sobre isso que Ramalho está falando, a educação no campo para o campo. O Pronera Não, cobria isso até muito a bem. própria existência dos colégios agrícolas é uma política agrícola, né, de formação dos filhos do homem do campo. Não deixa de ser. Não, claro. Pois é. Agora, é claro, uma política bastante antiga, mas é. Eu também não sei o quanto isso atinge, né, essas pessoas de onde Ramalho atua, ou seja, porque Ramalho São atua... poucos, né? Não é, Ramalho? Você atua em Caporã, ele atua em Mamanguape, no litoral norte, litoral sul. Eu tô atuando hoje no litoral norte, no litoral sul, um pouco no Brejo e às vezes no sertão. Então chega, né? Que lá em Bananeiras. Chega. Agora, mas aí é assim, para você ter uma noção, para cada município eu tenho, vamos supor 10 clientes, um exemplo. Sim. Certo? Mas quantos agricultores tem dentro do município? Quantos desses são Centenas, né? Entendeu? Então é um mínimo do mínimo. Seu Zé Costa, eu queria saber como, através desse trabalho da secretaria e da sua experiência que o senhor tem hoje, que eu vi que o senhor escreveu um livro até recentemente, aqui também, ó. Aqui, né, ó. Sim, volta. Só faltou o Ramalho mostrar. Um Ramalho, você tem um desse? Não fui presenteado, não, doutor. Não, eu não fui presenteada, não. Nem Emerson também. É vendido. Eu vou lhe oferecer um. Eu vou mandar para ele. Eu vou mandar para vocês todos. Tá bom, então. De graça. E se eu soubesse, eu não tinha comprado. Seu Zé, me diga, como ao seu ver, essas políticas de agricultura, essas políticas agrícolas, elas impactam a vida desses homens do campo, dessas mulheres do campo, desses jovens e jovens do campo? Queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê esse processo de impacto, se havia transformação, no seu ponto de vista, na vida dessas pessoas, no dia a dia delas, no cotidiano, na forma como elas lidavam tanto com o campo quanto com essa cultura do campo em si. Sim. Olha, eu acho o seguinte, é que esse dado que eu dei aí, do ponto de vista estatístico, né, de que há 15 anos, 20 anos atrás, né, na minha vivência e tal, etc. Realmente, a população rural era 40% a 50%. Hoje está em 5%, 7%. Então, isso aí é um dado
que aponta como está o esvaziamento da zona rural por conta da impossibilidade de permanecer com essa comunidade ampla que vem já de algum tempo. Porque a estrutura agrária, por exemplo, no semiárido agora, você tem, na zona rural da Paraíba, eu acho que está no Nordeste de modo geral, 90% já no semiárido, e esse pessoal todinho, 60% tem menos de 10 hectares, menos de 10 hectares da zona rural, e você, ao definir as alternativas de desenvolvimento agrícola, agropecuário, realmente da Paraíba, do Nordeste. Estou falando da Paraíba, mas é referência do Nordeste como um todo. Isso aí realmente está botando a gente para pensar muito seriamente que o que aconteceu nesse semiárido rural agora foi a saída de todo mundo para resolver a sua sobrevivência em qualquer canto do país, principalmente do Sudeste, etc., porque não haveria como sobreviver. Né? Essa é que é a verdade. Por quê? Você hoje tem a agricultura do Brasil, principalmente fincada mais no Sudeste, né? Realmente deu uma explosão, né? De capacidade tecnológica e econômica, etc. E isso esvaziou a zona rural aqui do Nordeste, porque 80 a 90% realmente que estava realmente a área, né? Hoje está em 80 a 90%. Então, os meios de consolidar a vida numa situação assim foi responsável pela saída e deixando o semiárido com muita terra sem utilização. Se você for daqui, como eu vou para João Pessoa, ou de João Pessoa para cá, e vejo olhando de um lado e outro das estradas, não tem mais ninguém cuidando de nada. Aqui e acolá você consegue, porque hoje está claro que para o semiárido do Nordeste, você só tem duas alternativas, ou pecuária ou irrigação. Mas a pecuária tem uma exigência. O mínimo que você pode ter aqui para sobreviver em pecuária e ganhar algum dinheiro em pecuária é exatamente ter pelo menos 30 hectares para fazer pecuária. Porque as outras áreas pequenas, de 10 hectares para baixo, são 60%, tem menos de 10 hectares, não tem como sobreviver e criar oportunidade de vencimento na vida, né? Que não seja com irrigação. E eu fiz hoje eu vendo os dados, por exemplo, aqui de Monte Oreb, onde eu estou, né? Um município com 100 hectares, com 100 mil hectares. E você pode ter aqui realmente o que poderia ter em qualquer ponto do semiárido da Paraíba e do Nordeste também, e você não tem como sobreviver dessas áreas pequenas, a não ser tendo algo para irrigação. Aí podia-se dizer, e não tem água? Não tem água visível, mas as águas correm, pegando os dados que eu fiz de Monte Oreb, que pode se expandir o que eu estou dizendo para todo o semiárido do Nordeste, aqui, eu com 100 quilômetros quadrados, por exemplo, você tem apenas, aliás, muito mais, 60% de pessoas que têm menos de 10 hectares.
Mas não pode fazer pecuária, porque pecuária só se faz no mínimo 30 hectares, ou 40 hectares, por exemplo. Então, teria a irrigação como alternativa. Mas o que se sabe sobre isso? Mas pode ou não pode fazer a irrigação? Pode fazer, tem potencial para fazer. Por quê? Porque um levantamento que eu fiz aqui desse município de Motoreba, tem, pelo menos, cai aqui, né, 50 mil metros cúbicos d'água que vai embora. Né? E se pudesse barrar essas, não em grandes, daquelas coisas que está na história, realmente, do semiárido, aquelas grandes barragens que acaba ninguém fazendo o que devia fazer, etc. Mas a alternativa boa era que o governo desse condição a que essa propriedade de menos de 10 hectares, que não dá para fazer pecuária, porque teria que ser menos de 30 a 40 hectares, mas 1 hectare só era o suficiente para, fazendo essa irrigação, principalmente com fruticultura, se poderia viver 1 hectare ou 2 hectares. Daria condição realmente de dar essa situação. Eu acho que é uma interrogação enorme que está posta para quem atravessa o semiárido do Nordeste. O que é que se vai fazer com essa área que está lá esgotada, porque não dá para fazer pecuária porque só com 30, 40 hectares no mínimo, e nesses pequenos produtores, esses pequenos agricultores que estão indo embora porque não tem o que fazer, não tem como fazer nada, né? Podia fazer essa oportunidade. Tem água, potencial, está lá. É só querer tirar do ano, barrar no inverno, que tem água suficiente para um pequeno produtor de 3 hectares ter uma produção de pelo menos 60, 50 mil no ano, né, de reais no ano, se for realmente aplicado por essas alternativas melhores, mais importantes. Então, eu estou dizendo isso porque eu fico muito pensando nessa situação do semiárido. Eu estou vendo como vocês são interessados e têm potencial de pensar e revisar as coisas que não estão bem tratadas e bem conduzidas, né? É que eu realmente faço questão de passar para você essa informação de Motoreba que eu tenho levantada e que é um exemplo que eu estou passando para a Paraíba toda e pode ser, com certeza, exposto para o resto do Nordeste semiárido. É só isso. Ou seja, o sertão é viável. O sertão é viável, do ponto de vista se você tiver obras que possam acumular águas de chuva, né? Exatamente. Reservatórios que acumulem água de chuva e depois um incentivo à irrigação. Então, isso já traria uma condição para que o homem pudesse produzir e alimentar a sua família no campo e garantir alguma renda. Que não necessariamente... Pode falar. E é uma coisinha pequena, porque falar em fazer algo, construir, pensa que é construir. Não, é construir um barreiro qualquer. Com 5 mil reais, você faz um barreiro desse, você faz um barreiro e pega os equipamentos de irrigação para assegurar a produção por ano de, no mínimo, 30 mil reais por ano ou 40 mil reais por ano. Se você faz isso, por exemplo, uma cultura de mercado boa, que é a fruticultura, por exemplo. Né? E o potencial de mercado existe, com certeza existe. Mário, como essas políticas, como é que você vê essas políticas agrícolas, essas políticas de agricultura, que a gente puder chamar assim, como elas impactam a vida desses usuários dessas políticas? Do homem do campo, da mulher do campo, do jovem do campo. De uma certa forma, a gente vira um caos, né? Porque se a gente não tiver segurança no campo também, né? Se a gente não tiver uma educação ambiental no campo dessas comunidades, e se voltar para
áreas para regeneração natural, né? Transformação de ambientes. A gente está numa região muito rica, não apenas em cultura, mas, diferentemente da região nossa, lá do sertão, eu sou de Conceição, né? É muito diferente da região que estou hoje. Aqui a gente tem uma ocorrência de chuvas normais, né? Então a gente tem uma produção que a gente possa segurar, diferentemente do sertão, que a gente planta nas primeiras chuvas e a grande maioria dos agricultores são assim, eles acreditam que vai ter a chuva para sustentar a sua produção. Se tiver bem, porque o solo lá, na nossa região, é um solo rico, é um solo jovem, é um solo que tem tudo que plantar dá, entendeu? E precisa de muito pouco. O nosso solo do sertão, a gente precisa de muito pouco. Água e um pouco de adubação orgânica, só. Com isso a gente faz uma produção bem satisfatória. Já nessa nossa região daqui, que eu estou atuando hoje, no litoral sul e no litoral norte, já são solos mais intemperizados, que aí precisa de se trabalhar mais com adubação de calcário e tal. Enfim, isso não existe política pública voltada para o agricultor, a não ser que seja para aquisição de projetos via Banco do Nordeste, por exemplo. Se eu não estou no campo levando essa informação, ou outro agente, né, da Emater, outro técnico privado, essas condições de acessar ao crédito via Banco do Nordeste, via Banco do Brasil, ou outra instituição financeira, quaisquer que seja, praticamente é impossível o agricultor acessar, certo? Porque, de fato, a gente precisa ter a qualificação técnica para construir a proposta, saber o que realmente o agricultor vai querer, vai necessitar, e para a gente só melhorar o nosso conhecimento, né? Se a gente vai utilizar, como o senhor José Costa já mencionou, hoje o agricultor não precisa de muito, ele precisa de ter uma área pequena, mas irrigada. Lá no sertão, uma área, o pessoal tem geralmente grandes áreas, e aqui são pequenas áreas, mas aqui chove, entendeu? Lá, a área grande, nem toda dá para se trabalhar, nem toda. Lá tem uma área que é mais vajada, tem mais uma várzea boa, né? Aí sim se trabalha nessa área. Então são pequenas glebas que são trabalhadas dentro do sertão, né? Então, e diferentemente de locais, a gente tem uma política mais forte nessa região do que no próprio sertão. A política pública ela está mais forte aqui, porque a gente tem aqui, por exemplo, existe a política de comercialização voltada para o agricultor, que é o PAA, e tem também o PENAI. Aqui mesmo em Caporã, desde que nós entramos aqui, em 2019, a produção era quem ganhava eram outros municípios. Aqui não tinha nenhuma instituição, no caso cooperativa ou associação, qualificada para receber. Então, nós chegamos com a proposta que iríamos vender o produto para o nosso público daqui. Ou seja, o dinheiro é do município, então nada mais justo que fique dentro do município, não é verdade? Então, aqui a prefeitura ela acessa quase 30%, né, da merenda escolar, e
e a gente compra aos agricultores através de propostas técnicas elaboradas por eles, né? Claro, a gente dá o suporte, a gente elabora junto com eles, com as comunidades, para eles virem participar do edital. A gente deixa tudo pronto só para eles participarem. E a gente fica só apenas como intermediador. Então, já desde 2019 que a gente vem constantemente comprando na agricultura local e distribuindo para as escolas, o hospital, enfim. Isso é mais uma força, né, que cada município ele pode atuar e fortalecer o seu processo de comercialização. Se a gente tiver o PENAI funcionando bem, se a gente tiver o PA funcionando bem, um agricultor ele tem como chegar a R$30 mil por ano. Isso em políticas públicas. Então, assim, existe uma ideia, né, desde 2007, que o agricultor ele tenha no mínimo R$20 mil por ano que o governo compre e esse produto vá para a escola, para entidades beneficentes como CRAS, né, hospital, outras bancos de alimento, né? Aqui a gente está criando um banco de alimentos exatamente para trazer esse produto para cá. Daí a gente já tem uma proposta de fazer um PAA municipal aqui dentro do município, que aí sim a gente vai ter o banco de alimentos, o PA municipal, o PA estado e o PA da CONAB, que é o federal, que além de todos esses PA, nós temos O que é um PA, Ramalho? Programa de Aquisição de Alimento. Ah, certo, obrigado. E o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, se a gente tivesse os três PA, estadual, federal, estadual e municipal, aí a gente vai ampliar esse leque de agricultores, não é verdade? E mais o PENAI, que todo ano a gente compra aproximadamente R$300 mil. Aqui as comunidades que realmente chegam a ganhar as licitações. Então, se a gente juntar tudo isso e a gente tiver em meio tempo, assim, em um ano, a gente pode chegar a quase uma casa de R$1 milhão para a agricultura familiar. É um número magnífico. Lá em Lucena, quando a gente trabalhava lá, a gente criou o banco de alimentos lá, ainda hoje funciona. Criamos o banco de alimentos. Lá tinha 2 associações, que é 2 assentamentos com 160 famílias. E a gente conseguiu trazer quase R$1 milhão por ano em PA. É muita grana, é muito dinheiro, é muita produção de frutas, de legumes, de hortaliças, doada para as comunidades, para os bancos de alimentos, tinha um banco de alimentos de João Pessoa, tinha um SESC que ia buscar lá produtos. A gente tirava mais ou menos 5 toneladas de produtos para cada banco de alimentos por semana. Então, assim, a política existe, ela só precisa ser melhor trabalhada, né? Lógico que os recursos estão escassos, né? A dificuldade monstruosa, a gente sabe disso, mas o setor primário é o setor que gera o maior PIB, é o que coloca a comida na nossa mesa e é o que gira o maior recurso nas comunidades e nas sociedades em si. Então, era para a gente, nossos políticos, eles terem uma visão muito diferente com relação a esses programas.
era para a gente não estar mendigando recurso. Não era para a gente estar mendigando, era para estar todo ano. Ó, todo ano tem um edital da Conab aberta em outubro, que foi em outubro, para todas as associações do Estado. A gente coloca projetos, corre, organiza, tal, não sei o quê, mas hoje, cadê o dinheiro? Não tem. Aí você falou, então, aí uma coisa que é importante, porque existem dois atores. Um é um ator físico e o outro seria um ator jurídico, para viabilizar, então, o fortalecimento dessa política. Você fala uma palavra que é associação, que remete a uma organização social concebida de maneira jurídica, e aí a questão do político. O político me parece que é a pessoa do prefeito. Existe esse conhecimento no município da responsabilidade do político acerca disso, o conhecimento dessas políticas, a competência do município diante dessas políticas e uma ação tanto de organização das comunidades quanto uma ação de acesso a essa informação e a capacitação para que essas associações elas possam, então, concorrer. Você fala que é um edital, é um projeto, é uma associação que vai buscar, ou seja, se eu sou um ser individualizado e eu não participo de associação enquanto pessoa jurídica, isso me deixa fora. Então, é disso que você está falando, é preciso constituir organizações sociais, associações, não sei, o sindicato rural é uma associação dessa, é um organismo desse. Pronto, a minha questão é o papel desse político prefeito frente a essa organização social e essa capacitação dessa organização para acessar esses editais, certo? Ou acessar qualquer financiamento de política. Eu fui contratado exatamente para isso, tá? Eu fui contratado exatamente para isso. Mas isso é a prefeitura de Caporã, né? Você tem conhecimento de outras prefeituras com esse tipo de trabalho? Eu tenho um conhecimento, sim. Vamos lá, eu vou falar da minha prefeitura, tá? Que eu represento. Nós viemos no intuito de alocar recursos para os agricultores. E é isso que estamos fazendo. Aqui dentro do município de Caporã, de 2019 a 2020, a primeira ação nossa foi organizar uma associação juridicamente, certo? Para ela participar desses processos para ganhar. Não foi nem para participar, foi para ganhar. Então, a primeira chance que tivemos, ganhamos 100% da licitação. Então, esse é um ponto. Então, esse é um primeiro. O segundo ponto foi captar mais recursos via PAA. A nossa instituição a associação já estava organizada, né? Organizada. Então, a gente tinha como buscar mais recursos via PAA federal e PAA municipal. Isso nós fizemos. Nós alocamos recursos para comercialização e doação para o nosso próprio município. Então, a gente doava para o nosso próprio município. Nós conseguimos, em comercialização, 3 processos de suma importância em 2019, que foi PA Estado, PA Municipal e o PENAI. Juntando isso aí, deu quase R$600 mil para os agricultores. Isso no ano de 2019. No ano de 2020, foi mais ou menos esses mesmos valores, que a gente deu continuidade. Infelizmente, não deu para a gente ampliar os valores por conta da chamada pública do governo federal. Ou seja, o governo nos limita a fazer um projeto de aproximadamente 150 mil, para a gente poder assegurar o recurso. Então, se eu tiver capacidade de chegar em R$400 mil, eu vou ficar lá no final da minha classificação, entende? Porque eu tenho que, o governo praticamente, porque eles fizeram uma chamada pública por conta já do governo Michel Temer, ele praticamente acabou com o PAA,
em termos de recurso. A gente, na Paraíba, nós tivemos 2 milhões em projeto, onde, em 2014, em um município, eu levei 1 milhão. Certo? A diferença foi monstruosa nesse aspecto. Então, existia uma rígida fiscalização da Conab, é um órgão muito sério. Eu sempre, onde eu passo, eu falo da Conab. Entre as instituições que eu já participei, que eu já atuei, entre INCRA, Conab, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a Conab, ela tem uma percepção de gente, sabe? Os profissionais têm uma percepção de gente, de igualdade. Quando eu convido um de vocês a visitar a Conab, para vocês terem, não como professor ou professora, tá? Mas sim como agricultor. Se eu estiver como agricultor, lá dentro, eu vou ter a mesma atenção de que um reitor da Paraíba lá dentro, tá? Então, lá existe, e eu gosto de fazer essa menção, porque eu já trabalho com eles há 10 anos, há mais de 10 anos, de 2007 para cá, já tem um tempinho já. Então, todo ano a gente faz projetos. E a atenção que eles têm para conosco, eu falo em nome dos agricultores, é imediata. É imediata, certo? E é de extrema, assim, digamos, respeito e não que as outras instituições não tenham, mas lá é um clima diferente. Traduz o que é Conab aí. A Companhia Nacional de Abastecimento. Conab. B. Conab, certo. Ela é que regulariza os preços, né? Os preços, os commodities, tudo no Brasil é ela. Entendeu? Então, na realidade, eu faço essa menção e aos técnicos lá, principalmente aos técnicos lá, que eles têm essa simplicidade de atuar com o homem do campo. Eu nunca vi um técnico da Conab destratando um agricultor, porque vocês sabem que agricultor eles não tem essa questão de organização, de organização papelada, tal. Às vezes eles erram, levam para lá e o pessoal tem o cuidado, senta aqui, vamos trabalhar isso junto, para da próxima vez você trazer correto, tal. Essa questão de sempre a gente vai com o pessoal da Conab fazendo essa questão de treinamento com o público-alvo, que é o agricultor, né? Então, isso é muito prazeroso eu dizer isso para você. Acho que você pode agora complementar, Ramalho, falando um pouco dessa questão. A presença da política e o acesso, você já trouxe bem. Agora, como é que você percebeu, ao longo desse período em que você está atuando no campo, essa questão da ausência da política? Ou seja, trajetoriamente, Zé Costa falou como se, um pouco mais atrás, ela fosse mais presente, mais fácil de ser acessada. Já nas suas falas, a gente entende que, pelo contrário, existindo pessoas qualificadas, você até falou um nome interessante que eu nunca tinha percebido, o agente, aquele que age, né? O agente é nesse sentido, né? Não é o artigo agente, né, Emerson? É o agente que age. Achei interessante, eu já vi esse nome no lugar e eu fiquei o tempo todo me perguntando por que agente. E aí, veja bem, essa questão você tem um pouco a trajetória de 2007 para cá, 2007 para 2021, são 3 vezes 7, né? São 3 ciclos de 7. Então, você vem registrando a questão de... Me parece que as políticas elas foram ficando um pouco mais seletas do ponto de vista da exigência
frente a um descompasso com o homem do campo que não recebe a instrução, mas ela foi ofertando, certo? Determinados financiamentos e projetos para entes organizativos, né, a nível de CNPJ, pessoas físicas, beleza? Mas aí, como você, nesse percurso, nessa trajetória, você percebe a ausência. Essa ausência se deu por uma superqualificação das empresas frente a uma necessidade de qualificação do agricultor, ou essa ausência se dá pela falta de recurso ou por outro elemento que eu não estou conseguindo trazer aqui? Como é que você percebe essa ausência? Vamos lá. 2007, nós tivemos uma presença maciça da assistência técnica no campo, certo? 2007 a 2016, com a política de ATES, tá? Então, nós atingimos 3.000 famílias. Estou falando da empresa que eu trabalhei, 3.000 famílias, tá? 3 não, foi uns 6.000 famílias, porque a gente tinha um lote aqui no litoral norte e no Brejo. Então, nesse tempo, a nossa maior dificuldade foi trabalhar com acesso a crédito. Por quê? Porque nesse tempo foi feito muitos projetos, né? Foi feito muitos projetos. Esses projetos, por um motivo ou outro, não teve um êxito rural, e passou o tempo, o pessoal ficou inadimplente, ou também teve muita questão de movimentos sociais, passar informações errôneas para alguns agricultores e pedir para eles não pagarem as suas dívidas. Então, muita gente ficou inadimplente, não só pela questão de projeto. Nessa época não tinha comercialização. Esse foi o gargalo. O pessoal fez os projetos, mas não tinha onde vender. Não tinha como vender, não tinha como escoar, a não ser a atravessadores. Então, esse também foi um dos grandes gargalos. Pensando já nisso, e nessas dificuldades, aí veio a política de ATES para resgatar essa dignidade do homem do campo. Então, o que nós fizemos? Tentamos organizar eles para fazer renegociações junto ao banco, mostrar para eles que eles necessitavam não só se qualificar tecnicamente, mas adquirir recursos para ampliação das suas atividades, modernização das suas atividades, tá? E com isso entrou a política de comercialização. Aí foi onde realmente o homem do campo ele pôde não se endividar e vender sua produção com preço justo, e a gente trabalhando sempre a questão de consciência ecológica também, minimizando o uso indiscriminado de defensivos químicos. Isso não que seja errado o uso de agrotóxico, não, desde que seja dentro do seu limite, certo? Dentro de sua responsabilidade, e também depois do descarte do material, para não ficar resíduos químicos em locais inapropriados, como os córregos, como própria casa, que o pessoal eles pegam sem nenhuma orientação, pega os próprios vasilhames, eles abriam para reaproveitar, não sabendo ele que tem produtos químicos que podem permanecer no solo por mais de 10 anos, só o seu resíduo sólido químico, né? Então, nesse aspecto, faltou, assim, e falta ainda para muitos agricultores essa questão de recolhimento dos produtos, porque não é só comprar, é saber aonde eu vou guardar esse produto químico, eu vou devolver aonde. Existe uma política ambiental para isso, e não
não é, instrumento de educativo para isso. A gente não vê nenhuma Isso loja lá. tu está falando da questão da política reversa, em que o produtor, o fabricante, ele precisava recolher, é isso? Claro, não só ele, mas pelo menos ter uma base de apoio para os agricultores levar para algum canto esse material. Ou então ter uma política de orientação ao próprio agricultor para dizer, olha, você vai comprar esses resíduos, mas você vai ter que devolver para a gente na loja. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser orientadas, tem que ter uma política de educação para isso, porque a gente está colocando esses resíduos químicos no meio da natureza, entendeu? E, às vezes, o pessoal, eles podem se contaminar porque eles querem aproveitar o próprio balde, né? Para pegar água para eles, porque a gente sabe... Recentemente a gente até viu, né, uma veiculação nacional num telejornal de uma situação em que a pessoa pegou um tambor, foi usar uma solda numa oficina e explodiu tudo, porque o tambor era exatamente de produto químico e a pessoa foi usar uma solda no momento com aquele tambor ali, servindo de base, alguma coisa aí. E houve uma explosão até com um acidente grave. Hein? Pois é. Interessante. Então, são essas coisas que precisam, realmente. Um cliente meu, ele foi notificado pelo agente ambiental, porque ele estava guardando... ele fez como se fosse uma piscina, e como fez uma depósito para enterrar, e ele foi notificado por conta disso. Nossa, mas então, você pode então, aproveitar um tempinho aí final para você falar para a gente como você percebe a relação do desenvolvimento no campo com a relação da ausência da política, como é que você percebe essa ausência da política pública para o campo no campo? Olha, A ausência de quem deveria estar presente, né? A ausência maior que o agricultor necessita hoje é da assistência técnica. Ponto. Assistência técnica, educacional, ambiental. Porque nós... Ou seja, educação. A gente pode qualificar como educação, né? Educação. Porque a partir daí a gente consegue elaborar projetos, a gente consegue, certo? Dependendo de cada aptidão, de cada cliente, de cada agricultor, para que a gente possa comercializar, para que a gente possa organizar feiras, entendeu? Deles próprios. Aonde é que a gente vai escoar esse produto? Só para PENAI, só para PAA? Cadê as feiras itinerantes que a gente poderia levar para esses agricultores, entendeu? Então, o agricultor, ele hoje, a principal para ele não é apenas só a questão de captar recurso. Captar recurso, ele tem condição de captar recurso, mas fechar o ciclo de produção que é interessante. É a gente captar o recurso, saber onde é que vai vender o produto, a quem vai vender e se o preço está justo. Aí, nesse caso também, o que eu percebo quando você fala disso deveria haver uma política onde eu tivesse programas que articulassem esses eixos. Eu não chamo de tripé, porque você já falou de 4 questões, né? É a capacitação, a educação, é a produção, financiamento, é a comercialização, tal. Então, seriam aí 3 eixos macro. Mas, então, assim, aí, no caso, essas políticas atualmente, como é que você vê? Elas possuem esses eixos ou elas são completamente desconexas desse ponto de vista? Assim, se a gente for falar 100%, eu estarei mentindo. A gente consegue, em alguns grupos, agora mesmo, tem uma comunidade aqui, Muitos Rios, que nós conseguimos, através de um grupo, de uma ajuda de uma professora, amiga nossa, reestruturá-la
mandamos já um projeto de comercialização para o governo federal, PA, certo? Através de reuniões. Nós reativamos uma comunidade que estava parada há mais de 10 anos. Hoje ela já está atuando com 20 sócios, todo mês tem reunião, pessoal participando ativamente, já está com toda a questão jurídica organizada, entende? Então, primeiro a gente já organizou a casa para mandar um projeto coletivo de comercialização para ela. Por quê? Eles viam que a gente estava atuando lá em outra comunidade e perguntavam, mas Ramalho, por que você só atua nos projetos da Conab lá em Capim de Cheiro? Eu digo, porque lá a nossa organização, a associação está apta a receber qualquer tipo de projeto. Vocês ainda estão inativas. Então, vamos se organizar, vamos formar uma nova diretoria, vamos se organizar e aí a gente consegue tudo isso. E é isso que está acontecendo lá já hoje, né? A gente já mandou, agora está faltando o governo federal disponibilizar recursos. Estão esperando algumas emendas parlamentares aí para disponibilizar para a Conab, para ver se libera alguma coisa para a gente.